Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá? E agora, um indicador que eu mandei lá no Twitter, se eu não me engano, ontem ou ontem, mostrando aqui que a gente teve um pico aqui de bitcoins que estavam dormentes há mais de 10 anos e foram movimentados no presente. A gente sabe que uma movimentação não necessariamente ela significa uma venda, porém isso pode indicar aí sim uma venda significativa desses bitcoins que estavam dormentes há mais de 10 anos e foram movimentados. Então é sempre relevante quando a gente tem esses dados históricos, porque isso pode representar aí um sinal bearish, mais um sinal bearish aí pro Bitcoin. Então também um sinal aí de atenção que me chamou a atenção nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tendo aí esse pico aí, mais de 10 anos então que esses bitcoins não eram movimentados. É sempre relevante quando a gente tem esse tipo de movimentação. É óbvio que se a gente pegar aqui em relação ao preço, ao custo desses bitcoins, foram custos que estavam lá embaixo. Há 10 anos atrás o bitcoin estava muito mais baixo do que está hoje, então também foi uma movimentação aí no lucro desses bitcoins, porque isso aqui não é dos compradores de longo prazo que classificam há mais de 5 meses, então pode ter aí uma divergência entre lucro e prejuízo dos compradores de longo prazo. Não, isso aqui ele mostra a idade do bitcoin. Então o Spent Output ele mostra aqui para você qual era então a quantidade de anos que esse bitcoin estava sem ser movimentados, e nesse aqui era mais de 10 anos. Aqui no caso a gente teve aqui esse pico aqui muito claramente. Para fechar, eu vou falar aqui sobre duas coisas que eu também tuitei na semana passada. Se você não segue a gente lá no Twitter, segue a gente por lá, Twitter da Liga Cripto, que foi em relação aqui à realização de prejuízo. Primeiro, a gente teve uma realização de prejuízo histórica no Bitcoin, só que a realização de prejuízo, muita gente falando, uma realização de prejuízo histórica, isso pode significar que é o fundo do Bitcoin. Por esse indicador, isoladamente, a gente não pode ter essa certeza, porque historicamente o Bitcoin ele sempre vai ter mais realização, ele tende a ter mais realização de prejuízo com o tempo, porque o Bitcoin ele vai ganhando valor de mercado. Então, em termos de dólares, a realização de prejuízo ela fica mais significativa do que realizações passadas, quando você pega aí para o longo prazo. Então, o Twitter que eu fiz foi mostrando justamente que se você pegasse essa realização de prejuízo e dividisse sobre o Realized Cap, justamente para ter essa noção em relação ao valor de mercado que o Bitcoin ele tem atualmente, você nota que essa realização de prejuízo proporcional, ela não foi uma realização de prejuízo tão grande quanto a gente já teve anteriormente, embora obviamente foi uma realização de prejuízo muito significativa. A gente nota aqui embaixo que se a gente pegar essa linha preta, historicamente, pouquíssimas vezes essa realização de prejuízo passou dessa linha preta. Essa foi uma dessas vezes. Então aqui a gente nota que a gente teve aqui essa realização de prejuízo aqui significativa, mas não foi a maior realização de prejuízo relativa que a gente teve aqui, se a gente pegar os últimos fundos do Bitcoin. Relativamente, então, mediante então a essa equação, a gente já teve realizações de prejuízos mais significativas no passado. E por fim, um estudo muito interessante aqui em relação aos mineradores, que é um grupo muito importante que você tem que ficar de olho sempre nos momentos críticos do Bitcoin, porque historicamente também a gente pode estar formando aqui um sinal histórico para o Bitcoin, que é o chamado Rush Ribbon. Ele ainda não aconteceu, a gente ainda está no início dele, mas basicamente ele significa que os mineradores são obrigados a desligar parte das suas máquinas, eles são obrigados a capitular sempre que o Bitcoin cai muito de forma agressiva, porque muitas máquinas começam a não valer mais a pena a mineração sempre que a gente tem essa queda agressiva no Bitcoin. Então, historicamente, é isso que pode estar acontecendo agora. Na verdade, está acontecendo esse início desse sinal, que historicamente sempre foi muito assertivo para o Bitcoin. É um sinal de longo prazo, um sinal muito assertivo na história do Bitcoin. A gente nota aqui, então, que o nível de hash de 30 dias caindo abaixo aqui do de 60 dias, mostrando que, então, a gente pode estar começando a ter o início desse sinal. E também
mostrei aqui que a gente recentemente está tendo aí uma entrada de bitcoins por parte de carteiras de mineradores nas exchanges, indicando que possivelmente esses bitcoins vão ser vendidos, causando uma pressão vendedora no mercado, porque os mineradores são praticamente obrigados a vender seus bitcoins também, sempre que o bitcoin ele cai de forma agressiva, porque o custo de produção ele praticamente ainda se mantém com o mesmo nível, com Bitcoin a $50 mil, $60 mil. Na verdade, a complexidade da rede, o hash, ele está nas alturas. A gente vê que ele está começando aqui a cair, mas ele ainda está nas alturas. Então a gente tem a mesma complexidade de hash, a mesma dificuldade de produção para mineração que a gente tinha com Bitcoin a $60 mil, a $69 mil. E obviamente agora com Bitcoin a menos de $20 mil, acaba não compensando, ou acaba que os mineradores eles têm que vender parte dos seus bitcoins para cobrir esse alto custo que a gente ainda tem, devido à complexidade da rede ainda não está baixando de forma significativa. Então esse é um processo em que os mineradores eles fizeram e estão fazendo de novo e tendem a fazer sempre nos bear markets, porque esse estresse que é causado nos mineradores em relação ao custo de produção, ao hash que não necessariamente acompanha imediatamente o preço do Bitcoin, a venda desse Bitcoin que agora está muito mais barato, então ele não consegue cobrir o custo de produção, toda essa complexidade que envolve então a produção, a mineração dos mineradores, então é medida, você consegue ver pela análise on-chain, e é importante você ficar de olho justamente porque você vê que os mineradores eles estão sendo obrigados a capitular, e historicamente a gente pode ter um sinal que é o Rush Ribbon que está começando a se formar, que historicamente sempre foi muito positivo para o Bitcoin, mas é sempre interessante a gente mapear então esse estresse vivido pelos mineradores, e a rede, obviamente a gente sabe que a rede é autoajustável, ela tende sempre a se ajustar, mas é interessante a gente acompanhar então esse ajuste que os mineradores são obrigados a fazer, o hash é obrigado a se ajustar devido ao estresse dos mineradores. A gente vai acompanhar isso de perto também nesses momentos e é sempre muito importante então que você fique de olho. Então o resumo desse vídeo é que a gente está tendo muitos sinais aí de sobrevenda do Bitcoin, sinais históricos. A gente sabe que a gente está vivendo também algo inédito em relação ao Bitcoin, que é a crise macroeconômica. Então a gente sabe que a gente está atingindo aqui sinais de sobrevenda também, como a gente nunca viu antes, também inédito, como aqui eu mostrei para vocês no Fear and Greed Index. Mas é importante que nesses momentos você veja valor no Bitcoin. Quem não vê valor no Bitcoin provavelmente já saiu do mercado ou vai sair muito em breve. Quem tá aqui, quem sobreviver, digamos assim, a esse período são as pessoas que enxergam valor no Bitcoin, porque o valor que o Bitcoin tem, mais do que nunca agora, ele está sendo sobreposto ao preço. Você que não entende a diferença de preço ou valor, é nessa hora que você tem que entender, ou muito provavelmente você nem está mais me assistindo, você já saiu do mercado. Então é nessas horas que a gente tem uma estratégia bem definida para a gente acumular algo que a gente enxerga muito valor mais barato. Então é nessas horas que a gente testa justamente, será que você realmente enxerga valor no Bitcoin? Nessas horas que a gente vê estratégia bem definida, estratégia mais do que nunca tem que estar muito certinha ali, bem definida, e você enxergar cegamente a sua estratégia para você não ser influenciado pelo seu psicológico. Então, caso você tenha interesse, minha estratégia explica curso Nosso Fundo, link na descrição do vídeo, mas também já expliquei ela abertamente aqui no canal. Então, se você tem interesse também, é só buscar aí no YouTube, Navegando no Mercado, Liga Cripto, foi o vídeo que eu fiz justamente explicando como então eu navego nesse mercado, como então eu monto a minha estratégia, que é o Dollar Cost Average por intensidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. E por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin. O azar é seu e não meu, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.